Bom, hoje eu vou falar de uma síndrome mesencefálica, né? Que não é comum na prática clínica neurológica, mas é uma síndrome muito clássica no contexto da medicina, né? Que é a síndrome de Benedict. Então, aqui eu tenho um corte do mesencéfalo, certo? Que é a estrutura de todo o mesencéfalo. Um corte na altura do colículo superior, certo? Que é o teto do mesencéfalo com o colículo superior. E a lesão, eu destaquei ela de roxo aqui, certo? Geralmente é uma lesão vascular que causa a síndrome de Benedict. Então, essa lesão vai pegar o quê, né? Ela vai pegar essa estruturinha amarela aqui, certo? Que é o núcleo de Edinger-Westphal, certo? Vai pegar essa estrutura em verde aqui, que é o núcleo do nervo óculomotor, que é o terceiro nervo craniano. Ela vai pegar também essa estrutura em vermelho aqui, que se chama núcleo rubro, certo? E ela vai pegar essa estrutura em branco aí, que são os tratos descendentes que passam aqui no pedúnculo cerebral. Mas ela vai atingir principalmente, né, o trato córtico espinhal, certo? Que é o trato motor que é o nosso trato motor, né, que é relacionado a movimento e a força, enfim. Então vamos tentar destrinchar aqui o que essa síndrome causa. Primeiramente eu vou falar um pouco do óculomotor, certo? O nervo oculomotor, ele é o terceiro nervo craniano, certo? E o que é que o nervo oculomotor é responsável? Vou botar aqui de azul. O nervo 3, ele é responsável por alguns músculos extrínsecos do nosso olho, certo? Quais são esses músculos? Reto superior, músculo. Reto inferior, músculo. Reto medial e músculo oblíquo inferior, certo? Além disso, ele também inerva o músculo levantador da pálpebra superior. Essa é a parte somática do nervo oculomotor, somática. O que significa somática? Que a gente consegue mexer voluntariamente, né? A gente consegue mexer o nosso olho voluntariamente para onde a gente quiser olhar. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui um olho, certo? Vou desenhar um olho aqui. E vamos tentar desenhar aqui para onde cada músculo vai levar nosso olho, né? Por exemplo, o reto medial, vamos dizer que aqui é o nariz, certo? Então aqui é a parte medial e aqui é a parte lateral. Então, o reto medial, ele vai levar o olho para medial, certo? Ele vai aduzir o olho. O reto lateral vai abduzir o olho, ou seja, colocar o olho para a lateral. O reto superior vai levantar o olho, reto superior. E o reto inferior vai abaixar o olho, certo? A gente ainda tem o oblíquo inferior que vai levantar e abduzir o olho. Na verdade, ele faz uma rotação, né? Mas para fins didáticos, ele vai levantar e abduzir. E o oblíquo superior que vai abaixar e abduzir também o olho. Quando eu perco essa função do nervo oculomotor, então eu estou perdendo o reto superior, eu estou perdendo o reto inferior, eu estou perdendo o reto medial e eu estou perdendo o oblíquo inferior, certo? Então, se eu estou perdendo esses quatro músculos, então o que é que vai sobrar? Esse movimento aqui para o olho. Então, quando você for ver o olho de uma pessoa com paralisia do nervo oculomotor, ele vai estar mais ou menos assim. Tá feio, mas é mais ou menos isso. O olho da pessoa vai estar o olho para o lado e vai estar o olho para baixo, certo? Mais ou menos esse desenho. Além disso, ele também inerva o levantador da pálpebra superior. E o que é que esse músculo faz? Ele basicamente levanta a nossa pálpebra. Então, quando eu tenho um defeito desse músculo aqui, eu vou ter um problema chamado pitose. O que significa pitose? A pálpebra vai estar um pouco caída, certo? Pronto. Então, esse é o problema da paralisia do nervo oculomotor.
Então, primeiro problema aqui da síndrome de Benedict, paralisia do nervo craniano 3, né? Ipsilateral. O que é que isso significa? Lesão do lado direito, por exemplo, né? Lesão do lado direito, você vai pegar o olho direito, certo? Além disso, a gente vai pegar também o que? O núcleo de Edinger-Westphal. O que é que esse núcleo de Edinger-Westphal faz? Ele leva fibras parasimpáticas do nervo oculomotor para o olho, certo? Então, ele leva fibras parasimpáticas. O que essas fibras parasimpáticas inervam? Então, eu vou botar aqui núcleo de Edinger-Westphal. Elas vão inervar o músculo esfíncter da pupila e vai inervar o músculo ciliar. Vamos dar enfoque aqui ao esfíncter da pupila. Por quê? O nosso olho ele pode estar de dois estados, né? Ou ele vai estar com a pupila bem pequena, né? Isso aqui a gente chama de miose. Ou ele vai estar com a pupila bem dilatada, que a gente chama isso aqui de midríase, certo? Então, como eu perdi essa função aqui, né, do núcleo de Edinger-Westphal, eu vou perder o músculo esfíncter da pupila. E o esfíncter da pupila é justamente essencial para esse movimento aqui de miose, ou seja, quando a luz está entrando no olho, né, ele faz esse movimento aqui para impedir um pouco a entrada de luz. Então, quando tem muita luz incidindo sobre o olho, a gente, o núcleo de Edinger-Westphal, ele é ativado, né? E aí a gente faz a contração pupilar. Como a gente teve a lesão desse núcleo, a gente não vai ter o movimento de miose. Então a gente vai ter o quê? O olho permanentemente em midríase, certo? Então aí tá aí os problemas da paralisia do nervo oculomotor. Além disso, né? A gente vai pegar o núcleo rubro. E o núcleo rubro é o seguinte, eu vou fazer um desenho esquemático aqui do problema do núcleo rubro. Aqui a gente vai ter o mesencéfalo, certo? Aqui a gente vai ter a ponte. E aqui a gente vai ter o bulbo, certo? Aqui a gente tem o cerebelo. E aqui a gente tem o núcleo rubro aqui no mesencéfalo, né? Beleza. Então, o pedúnculo cerebelar superior, né, o cerebelo, ele envia fibras, certo? Ele envia fibras para esse núcleo rubro, que são fibras relacionadas, por exemplo, à postura, ao tônus muscular, à coordenação, certo? Então, ele traz essas fibras, ele cruza aqui, certo? E ele inerva e ele se conecta, né, com o núcleo rubro. Do núcleo rubro, tá aqui de verde, essas fibras chegam no tálamo ipsilateral, certo? Então, vem aqui do núcleo rubro, chega lá no tálamo, e do tálamo ela sobe para o córtex cerebral, certo? Para dar essa informação de postura para o córtex, e do córtex ela vai lá para os músculos, certo? Para a questão da postura, para a questão da coordenação do tônus, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma lesão aqui do meu núcleo rubro, certo? Se eu tiver uma lesão do meu núcleo rubro, eu vou ter o quê? Eu vou ter um sintoma chamado ataxia contralateral. Por que uma ataxia contralateral? Porque as fibras do núcleo rubro, elas cruzam, certo? Então, quando elas vão descer aqui para ir para os músculos, elas cruzam. Então, se eu tiver uma lesão aqui no meu núcleo rubro direito, a minha musculatura do lado esquerdo vai estar prejudicada, justamente por causa desse cruzamento das fibras do núcleo rubro no mesencéfalo, certo? Então, eu vou ter ataxia contralateral. E por último, mas não muito menos importante, o núcleo rubro, a lesão, ela vai pegar o quê? O trato córtico-espinhal, certo? Que é o trato descendente que passa aqui na altura do pedúnculo cerebral. Então, se eu vou ter essa lesão do trato córtico-espinhal, eu já botei aqui uma imagem do trato córtico-espinhal.
Então, se eu vou ter uma lesão no meu trato córtico-espinhal ali na altura do mesencéfalo, certo? Então, eu vou, por exemplo, pegar aqui no mesencéfalo. Deixa eu botar de azul aqui. Vou ter a lesão aqui no meu trato córtico-espinhal no mesencéfalo. Então, o que é que vai acontecer? O trato córtico-espinhal, como eu já falei, ele é responsável pela questão motora, né? Pela nossa força, pelo nosso movimento de um lado do corpo. Então, se eu tiver uma lesão do trato córtico-espinhal à direita, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai decussar e o meu lado esquerdo vai estar comprometido, certo? Então, eu vou ter também, né, além desses sintomas que eu já falei, uma hemiplegia, ou seja, uma perda de força contralateral à lesão, certo? E essa é a síndrome de Benedict. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na síndrome de Weber, certo? A única diferença que vai ter de Benedict é porque na de Benedict a gente vai pegar mais estrutura, certo? A síndrome de Weber, ela está na mesma altura, né? O mesmo corte, que é o colículo superior, certo? Então ela não vai pegar, por exemplo, o núcleo rubro, ela vai pegar somente o nervo oculomotor, certo? As fibras parasimpáticas do nervo oculomotor, que vem do núcleo do diastral, e vai pegar o trato córtico espinhal. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter paralisia do nervo craniano 3, né, que é o oculomotor, e vai causar aqueles mesmos problemas, né? Pitose, midríase, um olhar para o lado e para baixo, certo? Além disso, por exemplo, pode causar a diminuição do reflexo fotomotor, né? Porque o oculomotor ele traz as fibras referentes para o reflexo oculomotor e vai causar também hemiparesia ou hemiplegia, né, dependendo da gravidade do quadro, contralateral. Justamente pelo que eu expliquei, né? Pega ali o trato córtico espinhal no mesencéfalo, ele cruza no bulbo, ou seja, vai pegar contralateral à lesão, certo? O neurônio motor inferior vai ficar basicamente inutilizável. A síndrome de Claude, né? Diferentemente da de Weber e da de Benedict, certo? Ela vai pegar somente essa lesão aqui do núcleo rubro e do nervo oculomotor e das fibras parasimpáticas do oculomotor, né? Que vem do núcleo de Diastral. Então a gente vai ter o quê? Como eu já disse, né? Vai pegar as fibras do oculomotor. Então vai ter paralisia do nervo craniano 3. E isso vai causar o quê? Como eu já disse? O olhar para fora e para baixo, certo? Isso aqui vai causar pitose, isso aqui vai causar midríase, certo? Além disso, a gente vai ter o quê? Ataxia contralateral. Por que a gente vai ter essa ataxia contralateral? Porque a lesão pega o núcleo rubro, né? E o núcleo rubro é responsável pela conexão do cerebelo com o tálamo e com o córtex, né? Que é responsável pela questão da postura, pela questão do tônus, da coordenação. Então, você pode ter essa ataxia, você pode ter um tremor rubral, certo? Um tremor fino. E contralateral, claro. Geralmente também é devido a causas vasculares, certo? Uma lesão vascular, por exemplo, uma isquemia de um vaso, vai causar a lesão aqui tanto do núcleo rubro quanto essa partezinha aqui do nervo oculomotor. Por último, né, e não muito menos importante, a gente vai ter aqui a síndrome de Parinaldi, né, ou síndrome de Parinot, que também é uma síndrome que é causada nessa área aqui do colículo superior do mesencéfalo. Ela é uma lesão que vai acometer tanto o colículo superior, quanto essa área aqui pré-tectal, né, o pré-teto, que está desenhadinho aqui. Pré-teto, certo? Então ele vai pegar essas duas áreas aí basicamente, e dentro do pré-teto, né, a gente vai ter tanto o centro do olhar vertical, que vai ter, por exemplo, o núcleo de Cajal, né, mas enfim, não vamos ser tão específicos. E também ela vai pegar a parte dos reflexos, do reflexo. Mas isso aí eu vou explicar depois, certo? Então vamos começar primeiro com a parte do centro do olhar vertical.
Vamos lá. Eu vou desenhar... Opa. Eu vou desenhar aqui um olho. Eu vou desenhar um olho não, vou desenhar o córtex primeiro. A gente tem que entender o quê? A gente vai ter um neurônio descendente vindo aqui do córtex, certo? Fazendo sinapse no centro do olhar vertical, que fica nessa região aqui, certo? Do colículo superior, mas encéfalo é essa região aqui que a lesão acomete, certo? Então, vem a fibra do córtex cerebral, desce, faz sinapse com o centro do olhar vertical e, a partir do nervo oculomotor, vem e inerva o nosso olho aqui, certo? Que é o nervo craniano 3. Essa fibra que vem do córtex para o centro do olhar vertical, ela é uma fibra inibitória, certo? Então, ela é uma fibra inibitória. Então, se a gente tem essa lesão aqui no centro do olhar vertical, essa fibra inibitória ela vai parar de mandar, né? Vai parar de inibir essa via. Então, o nosso nervo oculomotor ele vai ficar muito hiperativo, certo? Então, eu vou desenhar aqui um olho, certo? Um olho aqui. Beleza. Quais são os músculos inervados pelo oculomotor? Reto medial, reto inferior, reto superior, oblíquo inferior. Tem um detalhe importante, né, para essa síndrome que... Não dessa síndrome, né, mas um detalhe importante dos músculos. O reto superior e o reto inferior, além de levantarem e abaixarem o olho, eles também tentam fazer a adução do olho, certo? Eles botam o olho para dentro também. Faz esse movimento aqui como o reto medial, só que obliquamente, certo? É como se ele fosse igual ao oblíquo inferior, só que ao contrário. Beleza, eu tenho o quê? Um hiperestímulo desses músculos. Então, esses músculos eles vão estar puxando muito forte aqui o meu olho, certo? Eles vão estar hiperestimulados. E o que é que vai acontecer? Se eu estou puxando para cima e para baixo ao mesmo tempo com a mesma força, então isso aqui vai basicamente ser irrisório, né? Eu vou botando a mesma força para cima e para baixo, então eu não estou fazendo nada. Então, meu olho vai ficar parado no meio. Então, isso aqui não serve de nada. O oblíquo inferior, veja, ele é a única força que tenta se opor aos outros três movimentos. Então, também não vai valer de nada essa força aqui. Ou seja, vai sobrar esse componente oblíquo aqui, esse vetor oblíquo aqui e o reto medial puxando para dentro, certo? Essa puxada do olho para dentro do reto medial e dos retos superior e inferior, a gente chama isso de convergência. Convergência. Certo? O olho está indo para dentro, está convergindo, certo? Além disso, essa força que o oblíquo, que o reto superior e o reto inferior estão fazendo, né, de tentar botar o olho para cima e botar o olho para baixo, isso é chamado de retração, certo? E além disso, a gente sabe que o nervo oculomotor ele inerva o quê? O levantador da pálpebra superior, certo? E o que é que o levantador da pálpebra superior faz? Ele levanta a pálpebra. Então, com a nossa pálpebra levantada, esse músculo ativado, a gente vai ter o quê? Uma retração palpebral, certo? Para resumir, esse sinal, né, que acontece do olho aí de retração e de convergência, a gente chama de nistagmo de convergência, nistagmo de convergência, retração. Mas o que é que significa nistagmo? Nistagmo é como se fosse o olho tremendo, sabe? O olho balançando assim de um lado para o outro, sem a pessoa ter o controle disso. Mas, na verdade, não é o tremor do olho, certo? É porque o músculo ele está sendo puxado de uma maneira tão forte, o nervo oculomotor está tão ativado, que fica o músculo ali sempre ativado, puxando o músculo, certo? E acontece esse movimento, esse nistagmo. Tranquilo. Além disso, né? Além de pegar aí essa região do centro do olhar vertical, a gente também vai ter o comprometimento do olhar
para cima. Por quê? Justamente por causa disso, né? A gente está pegando o centro do olhar vertical. Então a gente vai ter esse olhar para cima comprometido, a gente não vai conseguir olhar direito para cima. Outra área, né, que é atingida é a área pré-tectal, né, como eu já falei. E essa área pré-tectal, ela é muito importante para dois reflexos aqui que eu vou falar. Para um reflexo, né, que temos o reflexo fotomotor e temos o reflexo de acomodação. O que é que vai acontecer aqui? O reflexo fotomotor é o seguinte: você já viu, por exemplo, um filme ou você passou por alguma situação parecida em que os paramédicos vão atender a pessoa, abre o olho da pessoa e colocam uma lanterninha lá no olho? O que é que eles estão avaliando ali? Eles estão avaliando o reflexo fotomotor, certo? Eles estão avaliando lesão em nervo craniano, por exemplo, ou lesão em local de sinapse, né, ali no tronco cerebral. Como assim? O reflexo fotomotor acontece da seguinte maneira: você coloca a lanterninha, né, no olho do indivíduo. O reflexo, ele tem a aferência, né? Ele é levado para o centro do reflexo por meio do nervo óptico, o nervo 2. Faz sinapse aqui no pretecto, né? No núcleo pretectal, por exemplo. Esse núcleo, ele vai estimular o núcleo de Edge-Westphal bilateral, certo? E a partir do nervo oculomotor, o olho dá a resposta de quê? De contrair a pupila, certo? Então, se você colocar a lanterninha no olho, os dois olhos, né? Eles vão contrair, a pupila vai contrair dos dois olhos. A gente chama isso de reflexo fotomotor direto, né? No olho que está sendo estimulado, reflexo fotomotor direto, e reflexo fotomotor consensual, que é quando o olho contrai sem que a luz esteja batendo diretamente nele, certo? Quando a gente tem a lesão aqui no pré-teto, né? Então a gente está perdendo essa partezinha aqui, vou botar de vermelho. A gente está perdendo isso aqui, ó. Perdeu. Se a gente perdeu essa área do pré-teto, né, que é onde tem a sinapse para acontecer o reflexo, a gente vai levar a informação via nervo oculomotor, mas essa informação não vai chegar no nervo, quer dizer, no nervo óptico, né? Mas essa informação não vai chegar aqui no nervo oculomotor. Se ela não vai chegar no nervo oculomotor, a gente tem a perda do reflexo fotomotor, certo? Tanto direto quanto consensual. Já no reflexo de acomodação, o que é que a gente vai ter? Quando a gente coloca um objeto perto do olho, por exemplo, o olho tenta se ajustar ali de forma a focar aquele objeto, né? Esse ajuste é feito pelo músculo ciliar, que também é inervado pelo nervo oculomotor. Mas a gente tem que ter em mente que quanto mais esse objeto está próximo do nosso olho, mais tem a contração da pupila, certo? Como é que acontece esse reflexo? O nervo óptico leva a informação, né? O nervo óptico leva a informação, chega aqui no núcleo de Edge-Westphal, ou seja, não passa pela área pretectal. Chega direto no núcleo de Edge-Westphal e ele vem aqui e faz a contração da pupila, certo? Pelo músculo ciliar. Ou seja, já que a gente não tem a contato com a área pretectal, né? O pretecto está aqui, por exemplo. Esse reflexo aqui não mexe com a área pretectal. Então, o reflexo de acomodação, ele vai estar o quê? Preservado, certo? Então, o reflexo fotomotor ele vai estar abolido e o reflexo de acomodação ele vai estar preservado. E para isso a gente dá um nome, certo? Que é a pupila de Ardle-Robertson. Mas o nome mesmo disso é dissociação dos reflexos fotomotor e de acomodação. É isso, espero que vocês tenham gostado.